paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 5 desse segundo trimestre da CPAD em 2022, aqui da classe dos adultos, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: o casamento é para sempre. Estamos estudando esse tema a partir da ótica do Reino de Deus, do Sermão do Monte, ministrado por Jesus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve nesse canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar também a palavra de Deus para alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também, deixa aí teu comentário, #Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também, e você encontra todas as nossas classes organizadas no link na descrição desse vídeo. E você que é professor da classe dos adultos, tem o interesse em adquirir o nosso material? O esboço da aula que eu preparo, também os nossos slides para dinamizar as tuas aulas na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, poupando o teu tempo em preparar todos esses recursos, nós temos isso disponível para você no nosso site Facilita EBD, onde você encontra propostas maravilhosas para poder te edificar em Jesus. E é claro, quem assina o Facilita EBD tem o benefício também de receber alguns bônus, como treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, o workshop de pregação que também está muito legal, e o nosso treinamento discipulado de evangelismo. Vale muito a pena, a nossa proposta é trimestral e vai te ajudar a crescer em Cristo. Que Deus te abençoe. Dá uma olhadinha, tá aqui no comentário desse vídeo e também na descrição do mesmo. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Nós chegamos na lição de número 5 desse segundo trimestre da CPAD em 2022, aqui na classe dos adultos. Nós vamos trabalhar sobre o tema: o casamento é para sempre. Para iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica está no texto áureo, localizado em Mateus capítulo 19, versículo 6. Faça essa leitura desse texto. Apresenta também a verdade prática da lição, que está aqui, vale muito a pena você apresentar isso em sala de aula. E a leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 5, versículos 27 ao 32. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Pastor Osiel Gomes, o comentarista da lição, ele aborda evidenciando que Jesus, no Sermão do Monte, apresenta um ensinamento totalmente diferente do ensinamento dos fariseus e dos escribas. Ele apresenta um ensinamento pautado na ótica do reino de Deus. Outro detalhe, destaca também a postura moral de um discípulo dele, ou seja, um discípulo de Jesus. E a partir dessa ótica, hoje nós vamos trabalhar sobre esse tema: adultério, divórcio, casamento para sempre. Mas é importante também entendermos muito bem sobre o contexto em que essa passagem está inserida. Nós estamos estudando o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, o Sermão da Montanha, que se localiza em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Só que há um detalhe, precisamos também lembrar que o Evangelho de Mateus ele está dividido em diversos sermões de Jesus. Por exemplo, nós encontramos a primeira coletânea aqui, capítulo 5 ao 7. A segunda coletânea se localiza no capítulo 10, onde Jesus traz uma mensagem voltada para os discípulos. A terceira está no capítulo 13, onde Jesus começa a utilizar as parábolas. A quarta está localizada no capítulo 18. E a quinta e última está localizada no capítulo 23 ao 25. Todas essas coletâneas de ensinos de Jesus apresentam para a gente exatamente a ótica do reino de Deus. E hoje nós vamos observar essa ótica a partir de um viés moral, a partir de uma perspectiva moral que o reino de Deus apresenta sobre esse tema. E é importante termos isso em mente também. Pastor Alex Mello, professor da Associação Brasileira de Conselhos Bíblicos, destaca muito bem a partir da leitura de Mateus capítulo 5, versículo 31. Quando Jesus, então, ele
trata sobre esse tema que é apresentado a ele pelos fariseus. Os fariseus apresentam muito bem essa perspectiva a respeito do divórcio. E Cristo agora pega essa mensagem, essa perspectiva do divórcio, interpreta essa perspectiva à luz agora do reino de Deus, trazendo uma lição moral e ética a respeito do casamento duradouro aqui. E é importante também destacarmos muito bem que Jesus ele traz uma perspectiva sobre um tema que os fariseus e os religiosos trouxeram para ele, sobre o direito da carta de divórcio que era permitido então na lei de Moisés. Cristo então traz essa interpretação, demonstrando para eles muito bem sobre a questão da importância do casamento. Quando nós lemos também capítulo 19 de Mateus, versículos 7 a 8, Cristo é abordado a respeito da carta do divórcio. E é importante entendermos esse tema, fazendo essas chaves, esses links, para compreender sobre essa visão moral do reino de Deus aqui. O próprio Jesus deixa claro que Moisés permitiu o direito à carta de divórcio, mas não foi bem assim desde o princípio. Cristo deixa claro, como evidência, a importância de ter um relacionamento duradouro. Outro detalhe que nós descobrimos também à luz da palavra de Deus é que quando esse tema é retomado agora sobre a carta de divórcio, especialmente no Evangelho de Mateus, Cristo agora começa a destacar que quando Moisés permitiu a carta de divórcio presente lá no Antigo Testamento, dentro da lei, ele destaca que isso foi permitido por causa de uma banalização, por causa de exatamente não valorizar o outro, quando as pessoas se divorciavam por qualquer coisa. Então, Moisés estabelece esse preceito exatamente para poder padronizar, para que não seja banalizado, então, essa questão do divórcio entre o povo de Israel. Cristo pega essa perspectiva e agora traz essa interpretação à luz do reino de Deus, quando ele é abordado, então, pelos escribas e os fariseus. Quando nós lemos sobre a permissão da carta de divórcio, ela está apresentada em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 ao 4. É importante você observar isso. Observar muito bem que há um caráter crítico aqui também no Antigo Testamento, falando sobre esse tema. Já que hoje vamos trabalhar sobre esse tema, que o casamento é para sempre, hoje nós vamos tocar nesses assuntos, sobre o divórcio à luz da palavra de Deus, sobre a questão do adultério também, analisando muito bem o que a Bíblia diz a respeito disso. Tanto no Antigo Testamento, desde a lei de Moisés, como também a partir da ótica agora do reino de Deus no Novo Testamento, a partir dessa interpretação que estamos trazendo para você. Olhando para o contexto bíblico, a carta de divórcio foi permitida nos dias de Moisés exatamente para poder trazer uma proteção para a mulher. Se você olha para a cultura judaica, você percebe muito bem que a esposa naquela época, ela era vista exatamente como uma espécie de patrimônio. Outro detalhe que você descobre também nesse contexto bíblico, que quando a mulher era abandonada pelo fato do divórcio, ela não tinha onde recorrer. Muitas delas se tornavam, então, prostitutas. E é aqui que Moisés entra com a permissão do direito da carta de divórcio para poder proteger essas mulheres, para que elas, então, pudessem voltar para sua família de origem, para que elas, então, pudessem ter uma nova chance. Outro detalhe que nós descobrimos também à luz da palavra de Deus. Quando você observa todo o contexto bíblico, você percebe que essa carta de divórcio é dada por causa da maldade do coração daqueles que praticavam essa situação tão crítica dentro do seu casamento. Moisés traz esse olhar de misericórdia, voltando agora para um recurso para as mulheres, o direito de proteção, por isso então é permitido essa carta de divórcio. Esse tema agora, ele é tocado também no Novo Testamento nos dias de Jesus. E Jesus agora traz uma visão totalmente diferente da que os fariseus e os escribas entendiam. Os fariseus e os escribas entendiam que se
a pessoa quisesse então se divorciar, dava-se então o direito da carta do divórcio para poder entrar em um novo relacionamento. Isso acontecia muito nos dias de Jesus, ao ponto de se tornar banal. E agora Cristo começa a tocar nesse assunto, trazendo resgate agora da autoridade da lei e ao mesmo tempo apresentando a autoridade do reino de Deus. Na interpretação farisaica, depois desse preceito da carta de divórcio, agora nos dias de Jesus, o divórcio se tornou banal, fácil, ao ponto das pessoas praticarem por uma questão física, de não gostar mais da esposa, pelo fato dela não cozinhar bem, pelo fato, por exemplo, dela não gerar filhos. Ou seja, o divórcio estava acontecendo exatamente como acontece hoje também. Muitas pessoas se divorciam pelo fato de não se darem bem em seu relacionamento, pelo fato também de algumas coisas banais, reduzindo o casamento ao mero contrato de uma aliança conjugal. Cristo agora pega esse tema e começa a dizer que o casamento não é um mero contrato de uma aliança conjugal. O casamento tem um plano na vontade de Deus. O casamento, então, ele demonstra o querer de Deus. A família agora tem essa base legal. Foi Deus que instituiu, então, o primeiro casamento. E a gente percebe, à luz das Escrituras, que Cristo agora, ele volta a valorizar essa questão do matrimônio aqui. Pastor Osiel Gomes destaca que Cristo procura valorizar, sim, a pureza do matrimônio, a pureza do casamento, essa pureza conjugal. Você pode ler, por exemplo, Hebreus capítulo 13, versículo 4. O verdadeiro lar cristão é pautado a partir do casamento. E aqui nós percebemos que Jesus não abre espaço para a questão do divórcio, valorizado então pelos fariseus e pelos escribas. Hoje nós vamos trabalhar sobre esse tema. Eu espero que Deus em Cristo ajude você. Se eu estou contribuindo contigo, comenta aí. Vamos agora avançar para o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto: a condenação do adultério. Vamos trabalhar agora nesse primeiro ponto sobre a questão do adultério, definindo então esse termo, o que é, como acontece. É importante a gente ter esse olhar também a partir da ótica bíblica. E eu espero que Cristo fale com você também. Russell Champlin, ele destaca que o adultério também pode ser interpretado em um sentido metafórico. Quando você olha a partir das Escrituras, especialmente para a ótica do Antigo Testamento, você percebe que o adultério também é comparado à infidelidade à presença do Senhor. Ou seja, o relacionamento espiritual que nós temos com Deus, quando esse relacionamento é deixado e é trocado por outras coisas, por outros ídolos, isso é visto na Bíblia como um adultério também espiritual. O próprio Paulo também afirma isso. Você vai perceber isso no Novo Testamento. Paulo destaca que quando o cristão abandona Cristo pelas coisas dessa vida, ele está cometendo um adultério contra Cristo. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 ao 20. Quando ele abandona a fé e vai para as práticas mundanas, deixando de ser templo e morada do Senhor, ele está cometendo um adultério contra Cristo. O Espírito Santo, se você não sabe, ele reside em nós, ele habita em nós, nós somos templo e morada do Senhor. E praticar a infidelidade a esse Espírito, a infidelidade espiritual a Deus, com pecados dessa vida, é exatamente cometer um adultério também espiritual. Vamos definir então o termo adultério hoje em sala de aula. O primeiro subtópico destaca para a gente a definição desse termo adultério, a definição de adultério. Vamos trabalhar isso com você em Cristo. Russell Champlin traz então a seguinte definição sobre adultério. O adultério, ele é exatamente o contato de um homem ou mulher casada com outra pessoa fora do seu relacionamento de matrimônio, praticando então uma traição, uma infidelidade. O adultério também pode ser cometido, por exemplo, entre noivos, entre um noivo e uma noiva nessa definição também, quando há essa quebra de aliança entre ambos, quando um noivo ou uma noiva pratica então algo fora desse relacionamento com outra pessoa. Isso também é visto como adultério. Há um detalhe importante também para podermos destacar, que as sociedades antigas, as sociedades mais antigas, definiam o adultério exatamente como um ato terrível,
que ameaçava a cultura da sociedade, ameaçava a base da sociedade, ameaçava a base tribal também, ou seja, a base da comunidade. Havia então uma quebra de aliança naquelas comunidades. Nós observamos na Bíblia, especialmente, versículos que proíbem o adultério. Você vai encontrar isso em Êxodo, capítulo 20, versículo 14, você pode ler esse texto. Você vai encontrar também Levítico, capítulo 18, versículos 20, também Mateus, capítulo 19, versículos 3 ao 12, Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. O adultério é visto também como obra da carne, como um ato de pecado aqui. Quando você analisa essa questão, você passa a perceber que essa prática do adultério ela é terrível, ela é uma ameaça para o casamento, e nas próprias sociedades antigas já havia como uma ameaça contra a própria comunidade, contra a base da comunidade, que é a família. Quando nós olhamos à luz do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nós entendemos muito bem que existia no Antigo Testamento essa relação entre um homem casado então com outras mulheres. Essa questão é pelo fato da poligamia, só que não é o assunto da aula de hoje. No Antigo Testamento você encontra também um homem casado que possuía então concubinas. Vamos destacar a respeito disso. O que é ser um homem casado que possuía concubinas no Antigo Testamento? As concubinas eram moças que não eram casadas, que poderiam ter relações sexuais com um dono, ou seja, com um príncipe, com alguém que as possuísse. Outro detalhe, essa prática não é vista como adultério. No Antigo Testamento, a prática do adultério ela é vista entre um homem casado que se relaciona com outra mulher que é casada, por exemplo. E isso é uma ameaça. Na questão do concubinato, essa questão é conhecida no Antigo Testamento, especialmente entre os príncipes. Só que não é o detalhe da aula de hoje. É importante também entendermos que o casamento ele é fundamental à luz do Antigo Testamento. É importante também relatarmos que a Bíblia ela proíbe o adultério. Proíbe o adultério por quê? Vamos levantar então algumas questões. A primeira delas é porque o adultério ele procura então ameaçar a santidade do lar. Então, aquele que é cristão, aquele que serve a Deus, aquele que é servo de Deus, precisa ter uma santidade no seu lar. Você vai ver isso em Êxodo, capítulo 20, versículo 14, e Deuteronômio também, capítulo 5, versículo 18. Outra questão. O adultério, ele ameaça também a pureza familiar. Então, há necessidade de ter uma preservação da pureza familiar na visão do Antigo Testamento e do Novo também. Levítico, capítulo 18, versículo 20. O adultério também, no Antigo Testamento, ele era punido com a pena de morte para ambos os culpados, ou seja, tanto o homem como a mulher. E aqui você tem até um link legal para você entender à luz do Novo Testamento, lá no capítulo 8 de João, quando só trazem para Jesus a mulher pecadora pega em um ato de adultério, mas não apresentam um homem. Mas a lei do Antigo Testamento definia que tanto o homem como a mulher deveriam ser mortos por apedrejamento. Isso está presente em Êxodo capítulo 20, versículo 14, Levíticos 20, versículo 1 também. E o Antigo Testamento também define o adultério como uma idolatria, figuramente falando. Ou seja, o adultério também é visto como um ato espiritual comparado à idolatria. Está presente em Jeremias capítulo 3, versículos 8 e 9, e também Ezequiel capítulo 23, versículos 37. A prática do adultério, ela é uma prática pecaminosa, que não agrada a Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da presença de Deus. Então, quando nós andamos pelos nossos pecados, seduzidos pelo adultério, nós estamos praticando o pecado. Você pode ler, então, Romanos capítulo 3, versículos 23. Mas é importante também levarmos em consideração que em todo tempo o convite da salvação está aberto. O convite da libertação sobre o adultério também está aberto. E esse convite foi apresentado por Jesus no Calvário, pelo amor de Deus.
em João capítulo 3, versículo 16, para que o homem seja salvo e através do arrependimento confesse então o seu pecado e tenha uma nova chance então de ter uma nova vida. Isso está presente em Atos capítulo 2, versículos 37 e 38, 1 João capítulo 1, versículo 9 e também capítulo 3 de 1 João, versículo 6. Então, para se libertar do adultério, você precisa ter nova vida em Cristo. Olha, tem gente que está presente na igreja, que frequenta a igreja, que pratica o adultério. Infelizmente, isso é uma situação terrível. Como a pessoa pode se libertar? Se entregando a Cristo, confessando os seus pecados e abandonando essa prática pecaminosa e entrando pela porta do arrependimento para uma nova chance em Jesus. Avançando, espero estar contribuindo com você. Se essa aula está edificando você, comenta aí, deixa o likezinho também. O segundo subtópico trata agora sobre o seguinte assunto: a posição de Jesus agora quanto ao adultério. Pastor Osiel Gomes, ele destaca que a gênese então do adultério está localizada no coração, começando com olhares impuros, cobiçosos, pensamentos ilícitos. E aqui você percebe que isso é uma tendência que te leva então para o pecado. O adultério também se inicia com a tentação. E a tentação, ela está exatamente atuando no nosso tempo contra todos aqueles que também servem a Cristo. Observe que ser tentado não é pecar, mas aceitar a tentação, isso sim se torna pecado. Russell Champlin, ele destaca o seguinte a respeito dessas abordagens e declarações de Jesus. O que Jesus pensa a respeito do adultério? Você vai ver isso com base em Mateus capítulo 16, versículos 4 a 8, onde Jesus destaca que o casamento ele é monogâmico. O que é um casamento monogâmico? Somente entre um homem e uma mulher, alicerçando esse princípio a partir da criação, como Deus estabeleceu, um homem e uma mulher, desde a criação. À luz do Novo Testamento, Jesus começa a trazer uma visão totalmente diferente do Antigo, demonstrando muito bem que o adultério agora ele acontece também nos pensamentos, nas emoções, quando nós deixamos o nosso coração ser abraçado pela tentação. Observe Mateus capítulo 5, versículo 28. Cristo transfere essa prática agora para o interior humano. Todavia, a Bíblia destaca que aquele que se arrepende e deixa essa prática, ele tem nova chance, ela tem nova chance. E é importante entender que aquele que pede perdão dos seus pecados tem uma nova oportunidade, então, em Cristo. Então, quando nós observamos essa prática e entendemos que quando há arrependimento e há abandono também, temos uma nova chance em Jesus. Você pode ler Provérbios capítulo 28, versículo 13. Aquele que abandona e deixa, alcança então misericórdia da parte de Deus. O adultério, ele pode ser perdoado por meio do arrependimento, quando nós colocamos em primeiro lugar a nossa vida em Cristo. Você pode ler, por exemplo, João capítulo 8, versículo 11. Quando aquela mulher que foi pega no ato de adultério teve um encontro com Jesus e o próprio Jesus disse a ela: eu não te condeno, vá e não peques mais. Olha o detalhe, vá e não peques mais, não faça mais essa ação, não se envolva mais com isso. Há uma nova oportunidade para você, uma nova oportunidade para aqueles que praticam esse ato a partir do arrependimento, de ter uma nova chance, uma nova vida em Cristo. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e purificar-nos com justiça. Isso está com base em 1 João capítulo 1, versículo 9. Então é necessário você ter um encontro com Cristo. Após esse encontro, você também precisa procurar exatamente o teu ente querido que sofreu exatamente essa traição e tentar se reconciliar com ele, com ela, tendo exatamente o teu coração pautado em Jesus. Não é algo fácil, nem simples, porque nós precisamos agora experimentar o amor de Deus e também experimentar a misericórdia do outro, a qual foi afetado com esse ato tão terrível. Avançando, vamos então para o terceiro subtópico da aula de hoje, que trata agora sobre o seguinte assunto:
Os males do adultério. Quais são, então, os males que o adultério provoca sobre a vida daqueles que praticam? O seu Champlin, ele traz uma pesquisa bem interessante a respeito do adultério. Ele destaca que as religiões antigas e os povos antigos consideravam a prática do adultério como uma prática errada, como algo que não era visto bem na sociedade, exceto nas sociedades que praticavam a poligamia. Mas nas sociedades que não praticavam, a prática do adultério ela é terrível e ela era tratada com juízo de punição com pena de morte. Você percebe isso registrado até mesmo no Código de Hammurabi. Outro detalhe que nós descobrimos também, à luz da palavra de Deus, que a traição, o adultério, é responsável por boa parte dos rompimentos de relacionamentos, do rompimento de um casamento, da quebra de uma aliança. Pessoas que são afetadas não conseguem mais ter uma vida conjugal santificada, uma vida conjugal pura, perfeita, com confiança no outro. E isso é uma grande realidade. O adultério, se você não sabe, a traição é uma perda, é um pecado, é um luto. Muitos psicólogos, muitos especialistas da área fazem questão de dizer que a pessoa que passa por uma traição, que é vítima de adultério, ela sofre um verdadeiro luto. A quebra de confiança acontece aqui. E esse é um dos grandes males que o adultério causa. Existem pessoas que vivenciam experiências traumáticas. Daí, então, não conseguem mais ter um relacionamento perfeito, genuíno com seu cônjuge que praticou, então, esse ato tão terrível. Daí, então, surgem diversos divórcios por causa dessa questão. Mas é importante também relatarmos algumas consequências terríveis que a traição e que o divórcio trazem, afetando as pessoas. Primeiro, uma pessoa que é vítima de um adultério, que é vítima de uma traição, ela passa a agir com agressividade. Ao mesmo tempo, aquele que pratica também pode agir assim. A negação, um choque. A pessoa também ela tenta não enxergar aquilo que está diante dos seus olhos. Há um rompimento também do cotidiano, daquela vida cotidiana que existia entre família. Isso aqui há um rompimento, há uma quebra de aliança aqui. Outro detalhe, muitas pessoas se expressam com raiva desse ato que aconteceu. A gente também percebe que alguns se expressam com tristeza, uma tristeza profunda. Outros entram até em casos de depressão. E há, então, pessoas que entram nesse processo de separação e divórcio. Para cada pessoa, há uma reação diferente, porque nós somos humanos, somos dotados também de emoções. E nós percebemos que há prejuízos terríveis para a prática de uma traição e de um adultério. Conforme a Escritura, a gente percebe muito bem que essa prática é uma prática que quebra a aliança. É uma prática que não é da vontade de Deus, é visto como uma obra carnal. O pastor Osiel Gomes, ele comenta muito bem que o adultério ele é prejudicial. Prejudicial porque causa prejuízos emocionais na vida daquele que sofreu adultério, sofreu uma traição e na vida daquele que pratica também, assim como prejuízos espirituais. As consequências são então devastadoras. Você pode ler Provérbios capítulo 5, versículos 3 a 8. Então você percebe que há prejuízo sim para essa prática. E a importância que nós damos à palavra de Deus é real. E é importante também lembrarmos que a Bíblia fala sobre o casamento puro, um leito sem mácula, onde há santidade, onde Cristo reina, onde há fidelidade em conjunto, em família. Eu espero estar contribuindo contigo na aula de hoje. Já avançando, o segundo ponto da nossa ministração, trata então sobre o seguinte assunto. O que rege o coração, regerá também o corpo. Torna-se importante também abordarmos com você que é professor da Escola Bíblica Dominical, que à luz do Novo Testamento, todos os pecados sexuais são vistos como os pecados carnais. E eles são proibidos à luz do Novo Testamento. São obras da carne. Você tem uma base bíblica tanto em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, onde destaca que nós, especialmente no capítulo 6, somos templo do Senhor, e também em Gálatas capítulo 5, versículo 19, onde você percebe que essas práticas ilícitas são vistas então como obras da carne. Agora nós vamos perceber muito bem sobre essas práticas
a partir da ótica desse primeiro subtópico do segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto: o que procede do coração. Pastor Osiel Gomes traz a seguinte abordagem, então, quando nós lemos o comentário dele na lição: que o pecado não é abordado apenas em atos. Pecar não é só agir, não é só fazer, mas pecado aqui, à luz da Escritura, também está implícito nos pensamentos. Quando nós abraçamos, então, a tentação. A base bíblica está em Mateus, capítulo 5, versículo 19. O pecado é tudo aquilo que nos leva para distante de Deus. A gente precisa trazer essa definição para você. Nos leva para distante de Deus e, ao mesmo tempo, distante de nós mesmos. Não há aqui um respeito consigo mesmo quando você pratica o pecado. A definição mais clara sobre o pecado é exatamente a desobediência contra tudo aquilo que o Criador fez, ou seja, contra a vontade do Criador. O Criador, o Deus Todo-Poderoso, ele estabeleceu um casamento monogâmico, e a gente percebe que a prática do pecado, ela distorce todo esse pensamento, plano e projeto de Deus. Conforme Jay Adams, a raça humana se tornou corrupta e culpada por causa do pecado, por causa da queda. Ciente dessa corrupção, a raça humana então passa a praticar esse pecado ao ponto de ter uma depravação total. Romanos capítulo 3, versículo 23. A gente percebe também que nenhuma área da vida ela pode estar fora de ser afetada pelo pecado. A partir do momento que nós encontramos Jesus, então nós temos uma libertação do pecado. Nós que estamos escravos do pecado antes de Cristo, só encontramos essa libertação a partir de Cristo, a partir do plano de Deus. Por isso, é importante observarmos o que a Bíblia diz. A Bíblia fala sobre essa necessidade de observarmos o interior do nosso coração. A ótica do reino de Deus sempre aponta para o interior do nosso coração, aponta para essa vida em Deus. É por isso que Cristo trata que o pecado ele surge no interior, nos pensamentos. E a gente percebe a partir da leitura de Jeremias capítulo 6, versículo 12, que está escrito assim: cada um de vós anda segundo a dureza do vosso coração maligno. Observe, então, quando nós abraçamos o pecado, nós estamos dando lugar para a vontade desse coração maligno, que é guiado pela carne, que te guia agora para o pecado. Em Jeremias 17, 9, está escrito que enganoso é o coração. Então nós percebemos, à luz da Escritura, que o interior do homem, quando esse homem é afetado pelo pecado por causa da queda, se torna então um interior corrupto. Como nós podemos nos libertar desse pecado? Nós só nos libertamos do pecado a partir do encontro com Cristo, da importância de Cristo falar do interior, de demonstrar exatamente que o pecado ele explora os nossos sentimentos, as nossas emoções de maneira maligna, te levando agora a ser conduzido pelo egoísmo, pelo adultério, pela depravação, pela mentira, por tudo aquilo que desagrada a Deus. Ou seja, o coração se torna maligno. E aqui a importância de Cristo demonstrar exatamente sobre a importância da pureza do coração. O adultério, ele acontece não de fora para dentro, mas é de dentro para fora também. E a salvação em Cristo acontece assim, de dentro para fora. Cristo vai lá e arranca toda a raiz de pecado, toda a raiz de adultério, toda a raiz de infidelidade e nos dá uma nova vida. Pastor Severino Pedro da Silva, ele destaca que um dos aspectos sombrios do pecado é exatamente essa ação devastadora do pecado na natureza humana, levando o homem então a se tornar ímpio de coração e mente. A nova vida em Jesus nos torna agora santos de coração e mente. E é importante entendermos que somente em Cristo agora nós podemos experimentar o verdadeiro amor. Somente a partir da visão do Novo Testamento, a partir da visão da nova aliança do reino de Deus, nós podemos experimentar o verdadeiro amor em Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Torna-se então importante a gente destacar o que é o pecado e esse pecado que afeta o nosso coração de forma interior. Vamos trazer algumas definições para você. Primeiro, pecado é errar o alvo. Você sabe disso. Pecado ele é errar o alvo. É fugir em direção do plano carnal.
Fugir exatamente dos planos de Deus e agir conforme a sua vontade. Segundo, pecar também é uma quebra de aliança. E aqui você percebe que há uma quebra de aliança no adultério, com o seu ente querido e ao mesmo tempo com Deus, que foi no altar de Deus que você prometeu a fidelidade. Então há uma quebra de aliança contra os propósitos de Deus aqui. Terceiro, pecado também é desobediência e transgressão. Então você percebe que essa ação da desobediência, essa ação da transgressão é uma prática pecaminosa que te afasta de Deus. Quando nós agimos em adultério, em traição, estamos praticando isso. Em quarto lugar, pecado é se rebelar. Se rebelar contra Deus, contra o seu ente querido, contra o seu cônjuge, agindo de forma terrível e devastadora, acabando até mesmo com o seu relacionamento. Olhando para as Escrituras, nós encontramos diversas bases bíblicas sobre esse tema. Mas avançando, o segundo subtópico trata então sobre o seguinte assunto: o homem é o que pensa. Eu espero que a palavra de Deus esteja falando com você. Se você conhece alguém que precisa assistir esse vídeo, manda essa aula para ele ou para ela em Cristo Jesus. Pastor Oséias Gomes, sabiamente, também traz o seguinte comentário nesse subtópico, destacando que o homem é o que pensa e ele colhe aquilo que planta, com base em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Além do Senhor evidenciar muito bem que essa prática pecaminosa pode surgir no coração e no interior do homem, nos seus pensamentos, com base em Mateus capítulo 15, versículo 19 agora. Outro detalhe bíblico que nós vamos encontrar, que até já citei para você, é que ninguém está isento das tentações. Você que está firme em Jesus, você pode ser tentado. Nós somos crentes em Cristo, firmados no Senhor. Todos nós estamos sujeitos à tentação. Mas há um detalhe. Se nós resistirmos à tentação, nós permanecemos firmes em Cristo. Porém, se nós cedermos à tentação, há então essa prática do pecado. Você percebe que Cristo foi tentado em tudo, mas não pecou. Hebreus capítulo 4, versículo 15. É importante entendermos também que quando nós cedemos à tentação, e o inimigo é terrível, ele age com tentações corriqueiras, com práticas diárias, no dia a dia. E é importante estarmos alertas com o Senhor Jesus. Com pequenos atos, o inimigo ele envia as suas flechas. A tentação, ela é uma falsa oportunidade de obter aquilo que você deseja sem pensar nas consequências. A tentação, ela se encarrega de te oferecer, de propagar a você aquilo que é bom, mas de uma maneira errada, de uma maneira corrupta. E aquele que aceita essa armadilha da tentação acaba caindo em cobiça. É importante entendermos também de onde vem então a tentação do maligno. Primeiro, a tentação ela vem do diabo. Vem da parte do inimigo das nossas almas. O próprio inimigo das nossas almas foi ele que tentou o primeiro casal, levando-o a cair, o primeiro casal. Você percebe isso nas Escrituras. Segundo, que a tentação também pode vir de outras pessoas, pessoas conhecidas, amigos próximos a você, que pode levar você a uma prática de pecado. E isso é uma tentação. Terceira, a tentação também pode vir da tua própria natureza humana. O teu próprio coração, que é enganoso, pode te levar à tentação e à prática do pecado, pois nós somos imperfeitos. Nós só seremos perfeitos agora em Cristo. E a Bíblia destaca que a tentação nunca vem da parte de Deus. Deus não é o autor da tentação. Isso está em Tiago capítulo 1, versículo 13. Isso é uma ação maligna. É uma ação da obra em qual nós nos envolvemos por causa do pecado. Mas em Cristo agora nós temos a nova chance de recomeçar com a nova vida em Jesus. Então fuja das tentações. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O terceiro subtópico do nosso segundo ponto trata agora sobre o seguinte assunto: sujeitando o corpo e o espírito. Como a gente pode sujeitar, então, o nosso corpo, os nossos pensamentos, o nosso espírito agora em Cristo? O seu Chamberlain, ele traz uma abordagem bem interessante à luz de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, que diz assim: fugir, então, de toda prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Então você percebe aqui que quando há essa ação do adultério, da prostituição, da traição,
Isso é visto também como um pecado contra o seu próprio corpo também. Além de ser algo espiritual, afeta a sua própria vida pessoal também. Convém então a gente informar você, lembrar você à luz das Escrituras, que quando você é tentado, a Bíblia também demonstra para a gente que quando a ação do pecado vem contra você, nós não temos forças para poder permanecermos de pé. Com as nossas próprias forças, nós não conseguimos. Nós abraçamos então o pecado. Mas qual a orientação que a Bíblia dá? Quando o pecado bater na sua porta, a Bíblia diz para você fugir. Fuja do pecado. Quando você não resiste, você deve fugir. Isso está com base em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Fugindo do pecado, praticando então o fruto do Espírito. Esse é o nosso papel. Fugir então das tentações, fugir então do pecado, para permanecermos com a vida lavada e redimida em Jesus. Quando nós temos então uma nova vida em Cristo, nós estamos sujeitando o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito a toda a vontade de Deus. E fugindo dessas práticas, nós devemos seguir o que a Bíblia diz, a meditação nas Escrituras, uma vida de oração, uma vida de jejum, consagração, voltando o nosso coração para a vontade de Deus. Paulo diz em Romanos capítulo 13, versículo 14, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante aos seus desejos. Ou seja, quando nós nos revestimos de Cristo, nós estamos sujeitando a nossa vida, a nossa vontade de Jesus, não dando abertura para a carne e para os nossos desejos. Os nossos desejos e a nossa carne nos conduzem então para o pecado. E aqui a importância do que Paulo está dizendo. Precisamos estar revestidos em Cristo, seguindo a vontade de Cristo, o querer de Cristo. Esse é o nosso papel. Nesse sentido, então, podemos entender o que Jesus está dizendo. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 28. Falando sobre o pecado nos nossos pensamentos. O próprio apóstolo Pedro também censura, orientando a igreja, destacando muito bem sobre a importância de colocar o nosso coração à vontade de Deus e alertando contra os olhos cheios de pecado e de adultério, de pessoas que abraçam a prática e não sabem muito bem que estão cometendo um pecado contra o corpo, contra a alma e contra o espírito aqui. Existem pessoas que são conduzidas para esse pecado, para a prática do adultério, da traição, e não conseguem se libertar dessa prática. Existem pessoas que procuram conselhos pastorais para poder permanecer no pecado do adultério. O único conselho pastoral que nós podemos dar é exatamente a libertação desse pecado, a libertação dessa mentira, a libertação então dessa escravidão. A Bíblia destaca que o que Deus tem para a gente é coisa boa, é presente do céu. E nós precisamos então exercer o papel de fidelidade, primeiro a Deus. Eu sou fiel à minha esposa porque eu sou fiel a Deus. Você precisa ser fiel ao seu cônjuge por fidelidade a Deus, porque a prática do adultério é uma quebra de aliança não só com seu ente querido, mas contra o próprio Deus. É uma prática pecaminosa que te leva para distante do Senhor. E nós precisamos sujeitar as nossas vontades à vontade de Cristo. Já avançando, o terceiro ponto trata então sobre a indissolubilidade do casamento. Vamos destacar esse tema com você. Jesus deixou bem claro que o casamento é para a vida toda. Os fariseus e os escribas se aproximaram de Jesus com alguns argumentos, distorcendo a lei de Moisés, a permissão da carta do divórcio, para poder então dar legalidade ao divórcio nos dias de Jesus. Jesus ele destaca muito bem a importância de não rejeitar o seu casamento, mas ser fiel a Deus. É importante também deixar claro que o próprio Jesus também traz essa afirmação, que aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. É importante entendermos, à luz da Escritura, a vontade de Cristo para um casamento duradouro em Jesus. E é necessário também observarmos que o inimigo ele oferece armadilhas para poder destruir o teu relacionamento. É necessário também observarmos o que a própria lição traz para a gente. O primeiro subtópico do terceiro e último ponto trata agora sobre o seguinte assunto:
O casamento, então, na perspectiva bíblica. Como é que a Bíblia trata sobre o casamento à luz das Escrituras? O que a Bíblia fala para a gente sobre a importância do casamento? Esse casamento que foi estabelecido por Deus. Pastor Osiel Gomes, ele aborda nesse primeiro subtópico do terceiro ponto que o casamento, ele, na perspectiva bíblica, é uma união permanente. Você tem uma base bíblica também em Hebreus capítulo 13, versículo 4, onde esse casamento é instituído em um leito sem mácula, santo, perfeito, é honrado diante de Deus. À luz das Escrituras, destaca para a gente que o casamento deve ser honrado tanto pelo homem como também pela mulher, dentro dessa união estabelecida pelo Senhor. E não há lugar no plano de Deus, ou parte nesse plano, para um coração que é guiado pela opressão de ambas as partes. Então, o casamento deve ser honrado pelo homem e pela mulher, não praticado em opressão, para poder tirar a vontade do outro, escravizando o outro. Mas o casamento deve ser um leito de amor, de graça, de confiabilidade, de amizade entre ambos também, relacionando-se também com Deus, honrando então a vontade do Senhor. É importante também destacarmos, em Provérbios 18, 22, destaca: aquele que encontra uma esposa acha então o bem. Observe como o casamento é uma bênção da parte do Senhor. Olhando para a Bíblia, no início da criação de todas as coisas, Deus estabeleceu o casamento, Gênesis capítulo 1, versículos 28 e 29, demonstrando aqui a importância da fidelidade conjugal aqui. Você percebe também que o casamento ele é instituído por Deus, destacando que ambos os cônjuges, tanto o marido como a mulher, devem ser fiéis um ao outro, relacionando-se nesse conjunto de convívio de amizade e amor genuíno entre ambas as partes. No relacionamento matrimonial, nós percebemos então uma vontade de Deus estabelecida para o casal. Em Cristo agora, nós entendemos que essa esperança ela é duradoura. Em Cristo agora, tendo a nova vida com Jesus, nós compreendemos agora que essa honra ao outro também é fundamental. Em Cristo Jesus agora, essa honra traz então a fidelidade para o nosso coração e ao mesmo tempo a felicidade que nós então tanto procuramos. Por causa da vontade de Cristo, exercida então para o matrimônio, nós percebemos que essa vontade de Cristo é compartilhada entre o casal. Quando Deus chama, não chama só o homem, mas chama também a esposa. Não chama só a esposa, mas chama também o esposo. Isso é compartilhado em uma só aliança, em uma só carne, em Cristo Jesus, vivendo então a vontade poderosa de Deus estabelecida em família. Avançando agora, segundo subtópico do terceiro ponto, trata então sobre o seguinte assunto: o que fazer para que o casamento seja para sempre? Pastor Osiel Gomes, ele comenta muito bem que o casal que vive uma vida segundo a vontade de Cristo, ele experimenta de uma união perfeita, conforme a graça de Cristo, enfrentando até mesmo lutas que podem surgir no decorrer da sua vida, mas enfrentando essas lutas agora em Cristo, em união perfeita para a glória de Deus. E o que fazer então para a gente desfrutar de um casamento duradouro? Primeiro, seja legal. Seja legal com o seu cônjuge. Segundo, aproveite a companhia um do outro. Também é importante você sempre dizer e lembrar que você ama, que você o ama, que você a ama sempre que for possível. É importante também estabelecer limites de influências externas, de amizades, mas tendo relacionamento com os amigos, porém respeitando o seu amor, o amor da sua vida. Também é importante também destacarmos que pequenos sinais de amor, de atitudes românticas, podem acontecer no decorrer do seu dia a dia para te ajudar a avançar nesse relacionamento também. Esses atos podem ser realizados por você. Atitudes de carinho também que são fundamentais. Às vezes, por motivo de trabalho, necessidade de viagem, a distância também pode contribuir para esse romance perfeito, fazendo o coração também bater mais forte. Outro detalhe que também descobrimos é que você precisa ser você mesmo, amando a pessoa querida que Deus colocou no teu coração. Na hora da discussão, discuta sempre respeitando o outro e sempre com um sorriso. É importante destacarmos também a necessidade de manter ativa a relação sexual entre o casal,
Um casamento perfeito, ele é possível a partir do momento em que você vive para o outro, vivendo também para si mesmo, ajudando o outro a crescer em Cristo. Eu espero que essa palavra possa estar edificando você. O último subtópico da aula de hoje trata então sobre o seguinte assunto: o casamento, uma união indissolúvel. O ensino de Jesus em Mateus 5,32 destaca muito bem que qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, comete e faz ela cometer então adultério. Tocando exatamente naquele tema que estamos destacando sobre a carta de divórcio. Cristo então destaca muito bem sobre essa visão a respeito do casamento que é duradouro. Também é importante lembrarmos a você que, se nós pensarmos nessa perspectiva de divórcio a partir da ótica de Jesus, somente por infidelidade conjugal, em um ato sexual ilícito aqui, de traição, praticado por aquele que age em pecado. O próprio Jesus destaca: qualquer que se divorciar da sua esposa comete adultério e faz com que ela também cometa, pelo fato da banalidade no coração dos escribas e fariseus do seu tempo. Na cultura dos dias de Jesus, as mulheres eram abandonadas e recebiam esse direito pela carta de divórcio. Só que Jesus pega esse tema e começa a destacar que muitos divórcios estavam acontecendo de forma banal, e ele demonstra que essas práticas se tornavam então práticas de adultério no seu tempo, e ele combate isso. Jesus destaca que a prática do divórcio é uma tentativa de fugir da vontade de Deus, do plano que Deus estabeleceu para o casamento, um casamento que deve ser duradouro. O divórcio também reflete esse rompimento espiritual da aliança do homem com Deus. Então, Cristo agora combate isso. Quando você lê Mateus capítulo 19, nós percebemos muito bem que os fariseus chegam a Jesus mais uma vez com esse tema, o tema do divórcio, apresentando esse tema para Cristo, buscando respaldo na lei, distorcendo então Deuteronômio 24 para poder estabelecer os seus desejos. Cristo agora começa a trazer a verdadeira interpretação da lei, o verdadeiro sentido da lei no seu tempo. O cerne então desse ensinamento é demonstrar muito bem que Cristo, ele não apoia o divórcio. Um divórcio que é banal, um divórcio que acontece por práticas corriqueiras, de não se dar bem, pelo fácil do seu benefício pessoal e próprio. Cristo estabelece aqui padrões a partir da ótica do reino de Deus. Muitos defensores modernos do divórcio procuram excluir Mateus capítulo 19. E Cristo agora ele levanta essa bandeira demonstrando para a gente a verdadeira ótica do reino. Exceto por práticas sexuais ilícitas, praticada então nesse ato do adultério, Cristo então demonstra muito bem que o divórcio não pode acontecer por ações banais, corriqueiras, como estava acontecendo no seu dia a dia. E a dissolução então do casamento se torna então, na visão de Jesus, especialmente nesses dias, como um ato de adultério, como um ato para alimentar o pecado, especialmente nos costumes do Novo Testamento. É o que estamos destacando para você. A partir da ótica do nosso dia a dia, do nosso tempo, é importante nós entendermos muito bem que nós, como cristãos, sempre defendemos o casamento para sempre. Sempre defendemos a restauração familiar, até mesmo em situações de adultério, de traição. No aconselhamento pastoral, sempre orientamos, tentamos guiar os cônjuges para que haja então o ato do perdão, para que haja uma restauração familiar, para que Cristo então seja glorificado, para que o perdão e a vontade de Deus seja estabelecido entre o casal. Muitos casais, às vezes, entram em crise e procuram orientação pastoral para entrarem na prática do divórcio. Quando há, então, um aconselhamento pastoral correto e coerente, há restauração familiar. Há também algumas situações que há uma procura pastoral pelo fato de práticas de relações sexuais ilícitas, praticados, então, por um membro desse relacionamento ou por ambos, com outras pessoas que não são o seu parceiro de fidelidade. E quando há esse acontecimento e não há restauração, há então um rompimento do divórcio.
Todavia, nós precisamos entender que nós, como cristãos em Jesus, defendemos um casamento para sempre, um leito sem mácula, infidelidade em Cristo. O divórcio, o adultério, como nós já aprendemos hoje em sala de aula, é um prejuízo para a sociedade, é um prejuízo para a família e é um prejuízo também para a vida daquele que entra por essa porta. Que Deus em Cristo possa ter edificado você. Se eu te ajudei hoje em sala de aula, por gentileza, deixa teu comentário aí. Por favor, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também. Eu vou ficar feliz se você seguir o nosso Instagram, acompanhando aí o nosso trabalho pastoral em Jesus. Faça isso em Cristo. Se inscreve também. Estamos chegando aí aos 100 mil alunos e eu conto muito com a sua ajuda. Se inscreva, indique para mais pessoas em Cristo Jesus. E eu espero que a palavra de Deus possa ter falado ao teu coração. Se você está afastado de Jesus, se você precisa ter uma nova vida com Cristo, a hora de aceitar Jesus é agora. Você pode aceitar Jesus deixando aí teu comentário, eu quero Jesus, utilizando teu celular com leitor de QR Code, escaneando esse cadastro aí. Eu espero que Deus em Cristo edifique você. Nós vamos orar por você em Cristo Jesus e que essa palavra também te oriente a ter um encontro com Jesus genuíno através do perdão dos teus pecados. Como dica de leitura, eu quero trazer alguns textos que vão te orientar muito sobre esse tema de hoje: adultério, divórcio, casamento é para sempre. Primeiro eu quero indicar o texto do pastor Osiel Gomes. Vai te ajudar muito. Esse material vale a pena você ter ele em mãos. Você pode adquiri-lo no site da editora CPAD. Entra lá e adquire o seu. Quero indicar para você como dica de leitura também Amor e Respeito. Esse material é muito legal e vale a pena você ter esse material em mãos. Ele é da editora Mundo Cristão. Vale a pena você fazer uma leitura a respeito desse tema sobre casamento. Você também que gosta dessa área, tem outro texto que eu quero indicar para você, Deus, Casamento e Família. Ele é da editora Vida Nova, um material espetacular para aconselhamento conjugal também. Outro material que eu quero trazer como dica de leitura é da editora CPAD, do pastor Janiel Lopes, Psicologia Pastoral. Esse material também é muito legal para aconselhamento pastoral aqui em Cristo Jesus. Quero indicar também para você Teologia do Aconselhamento Cristão, do Jay Adams. Ele traz uma perspectiva muito legal e bíblica sobre aconselhamento também em Jesus. Aconselhamento Cristão, do Gray Collins. Esse material é sensacional. Hoje ele tem outra capa e vale a pena você também ter em mente esse material, adquirir também esse texto. Outro texto que eu quero também indicar para você, ele é do Klimble, Aconselhamento Pastoral, Modelo de Libertação e Crescimento. Vale a pena você ter esses materiais em mãos se você gosta de estudar sobre esse tema. Gente boa, eu te aguardo por aqui na próxima lição de número 6, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: expressando palavras honestas. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.